RP Notícia, apoio cultural Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Promoção Cerezer, saiba mais em promoçãocerezer.com.br. Está no ar o RP Notícia, hoje é quinta-feira, 21 de janeiro. E nesta edição você vai ver que o rompimento de uma adutora da Sabesp alaga a rua em Várzea Paulista e uma casa tem que ser interditada pela Defesa Civil. E você vai ver ainda. A Associação dos Aposentados de Jundiaí cobra do Executivo e do Legislativo mudanças na lei com relação à isenção do IPTU e também sobre a gratuidade na passagem do transporte público coletivo. A crise chegou ao carnaval. Com a alta do dólar, escolas de samba de Jundiaí têm que usar a criatividade para não fazer feio na avenida. E no esporte, você vê que gente de todo o país chega a Jundiaí para tentar a sorte no handball feminino. Isso e muito mais em instantes aqui no RP Notícia. Boa noite. Uma adutora da Sabesp em Várzea Paulista rompeu na tarde de ontem e alagou a rua Morumbi, no Jardim América 2. Esse vídeo enviado pela Defesa Civil do município mostra o momento exato em que a água começa a tomar conta da rua. Segundo o órgão, uma casa está interditada por risco de desabamento. A família foi levada a um hotel, mas a diária é só até amanhã. E de acordo com a Defesa Civil, os moradores não deverão retornar para casa em pelo menos 2 semanas. Uma nova avaliação do imóvel deverá ser feita nos próximos dias. A Sabesp informou que o abastecimento de água não foi interrompido e que o reparo da adutora já foi feito. A Associação dos Aposentados de Jundiaí cobra do Executivo e do Legislativo mudanças na lei com relação à isenção do IPTU e também sobre a gratuidade na passagem do transporte coletivo. Seu Getúlio construiu ao longo da vida uma casa com mais de 120 metros quadrados. Se aposentou, a renda mensal caiu, mas o IPTU continua proporcional ao tamanho do imóvel. O valor, que antigamente era pago à vista, agora só é quitado em parcelas. Antigamente, quando eu estava na ativa, eu pagava até total, né? O IPTU total. Hoje eu não posso fazer isso daí. É questão do ordenado da aposentadoria, abaixou, pesa assim. A casa que o senhor construiu continua maior que 120 metros quadrados, mas o seu salário para manter isso diminuiu com a aposentadoria. Diminuiu perfeitamente, diminuiu bastante, né? Seu Getúlio engrossa uma parcela da população jundiaiense que defende a isenção desse imposto para quem vive de aposentadoria e tem um imóvel um pouco maior, de até 240 metros quadrados. A cidade cresceu bastante, olha bem, cresceu bastante. Muita gente, né? No tempo a população nossa era menor, agora a população é grande. E tem muita gente com poder aquisitivo alto que pode suprir os necessitados, que são os que menos têm renda, né? Não dá para ficar 120 metros quadrados, porque a sociedade ela teve uma mudança muito grande, você tem um maior número de aposentados, a política de reajuste das aposentadorias ela é cruel. A cada dia, a cada ano, o aposentado ele perde. Quando você é trabalhador ativo, você constrói um patrimônio. Quando você passa a ser aposentado, você tem aí uma queda na sua renda mensal, porque a média do seu salário não vai atingir aquilo que você ganha quando trabalhador ativo. Outra reivindicação na pauta dos idosos jundiaienses é referente à gratuidade da passagem de ônibus para pessoas acima de 60 anos. Hoje, na cidade, a tarifa é zero só a partir dos 65. Nós temos propostas, faz escalonado, tem horário específico, isso é constitucional ou não? Uma coisa é certa, o idoso quer ter qualidade de vida, o município não cria áreas de lazer pública, ele vai até lá. Só que para ele ir, se ele tiver menos que 65, ele paga
por isso. Então, ele não usa as áreas públicas, ele não pode ir até os centros esportivos, fazer com que ele tenha aí uma qualidade de vida, ele vai até ao médico também, ele vai fazer as compras, ele pode ir ao teatro, lá no Politeama, ou qualquer outra atividade cultural. Se ele tiver menos que 65, ele vai pagar o transporte. Então, isso é um ajuste da política pública. A presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, FEJUNCAL, afirma que essas reivindicações mexem com o orçamento do município. Ela não espera uma mudança a toque de caixa, mas chama o poder público e o idoso para o debate. Se você não provocar, é porque está tudo bem e não está. Então, esse é o nosso papel. E a gente vai somando e vê o que dá para lá na frente. Não vamos demorar 10 anos, mas com certeza alguma coisa a gente traz. Ainda não há uma data para a nova discussão sobre o tema. Os vereadores de Jundiaí retornam de recesso parlamentar no começo de fevereiro. Agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã nas cidades da nossa região. O dia amanhece com sol e, segundo a meteorologia, não chove. Veja os detalhes. A sexta-feira em Jundiaí será de sol entre poucas nuvens no período da manhã. À tarde há um aumento da nebulosidade, mas não chove. Temperatura amena, a máxima não passa dos 26 graus e a mínima é de 18. Em Vinhedo a situação é semelhante, também não há previsão de pancadas de chuva para amanhã. Os termômetros ficam entre 19 e 27 graus. E em Francisco Morato, há nebulosidade a partir da tarde, porém não chove. A mínima é de 16 e a máxima não passa dos 26 graus. Na capital paulista, o dia amanhece com sol entre poucas nuvens. Segundo a meteorologia, também não chove. A temperatura cai um pouco, a mínima é de 17 graus e a máxima à tarde de 25. A seguir, você vê que corte de quase 50 milhões de reais faz o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, alterar o horário de atendimento ao público. Continue com a gente, até já. O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que inclui Jundiaí, teve o seu horário de funcionamento alterado para atendimento ao público. O objetivo é se adequar ao corte de 29% no orçamento da Justiça do Trabalho. E o horário de atendimento será alterado a partir do dia 15 de fevereiro. Com isso, os magistrados, servidores e prestadores de serviço também terão de se adequar a um novo horário de trabalho, das 9 da manhã até as 5h30 da tarde, período em que a taxa de energia elétrica em kWh é mais baixa. De acordo com a nota enviada pelo tribunal, o corte na 15ª Região foi de 49 milhões de reais no orçamento. E a crise econômica chegou também às escolas de samba de Jundiaí. Com os produtos de fantasias e carros alegóricos bem mais caros, o jeito foi usar a criatividade para não perder o brilho na passarela do samba. A criatividade sempre fez parte do trabalho dos carnavalescos. Reaproveitar material é um hábito que foi aprimorado nos barracões. Para o carnaval deste ano, os preços surpreenderam os profissionais. Por motivo dessa subida do dólar, as coisas estão bem mais caras e o que nós estamos tentando é adaptar, reciclar o que tem e trabalhar da melhor maneira possível para não ter desperdício. Estamos sofrendo bastante para fazer o carnaval, por um valor tardio da verba saindo. Os preços subiram aí por volta de 30% nos últimos 3 meses, tudo que se diz em carnaval. Mas estamos tentando fazer o melhor para apresentar para Jundiaí. O que mais apresentou diferença de preços foram os tecidos e, por isso mesmo, nem tudo que foi planejado pelos carnavalescos foi realizado. Substituições foram necessárias. Nós mudamos a questão até de tecidos, nós iríamos trabalhar com um tipo de tecido, não tirando a qualidade, mas procurando um tecido nacional, ou não trabalhando com tecidos importados, trabalhando muito com material de segunda linha. Quando a gente fala de segunda linha, é aquele que não tem tanto brilho e a gente tem que adaptar para que ele fique com um brilho mais interessante para o carnaval, porque ele fica um pouco mais barato e dá para você trabalhar em cima disso. O tecido utilizado neste carro deveria ser repetido no outro, mas o preço alto impediu que o carnavalesco gastasse mais. Outros itens também foram trocados ou improvisados.
mas nada que afete o brilho e a beleza do carnaval. Fiz opção de troca de materiais. Por exemplo, troquei pelúcia por dublado, coloquei, ao contrário de esponja, que se torna mais caro, coloquei paetezinho, que se torna mais barato. Enfim, usei materiais alternativos que trabalham e que dão um trabalho e um efeito legal com brilho. Os desfiles das escolas de samba de Jundiaí estão marcados para os dias 6, 7 e 8 de fevereiro na Avenida Prefeito Luiz Latorre. O emprego na indústria paulista encerrou 2015 no vermelho. Foram fechadas 235 mil vagas no ano, 53.500 apenas no mês de dezembro, com o pior em todas as regiões do estado e em todos os setores industriais. Os dados são da pesquisa de nível de emprego elaborado pelo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp e do Ciesp. Para falar mais sobre o desemprego recorde em todo o país, eu converso agora com o economista professor Messias Mercadante. Boa noite, professor, até porque um novo dado, o Brasil apresentou no ano passado 1.542.000 novos desempregados, pessoas que estavam com carteira assinada e agora estão fora do mercado do trabalho. E um dado também muito significativo, é o pior resultado desde 1992. Boa noite, boa noite. É um número assustador na economia brasileira, no momento que a economia teve uma inflação próxima de 11%, que há naturalmente uma perda de poder de compra da renda do trabalhador. 1.542.000 trabalhadores deixaram de produzir, gerar riqueza, perderam o emprego, perderam a renda. Isso tem efeitos nefastos na economia. Por exemplo, Previdência Social. São 1,5 milhão de trabalhadores que deixam de contribuir para a Previdência e, ao contrário, grande parte passa a utilizar do seguro-desemprego. Um outro grande problema é que estudos feitos pela consultoria Tendências mostram que a renda voltou a concentrar fortemente no Brasil. Ela mostra, por exemplo, que o topo da pirâmide e a base, o topo com a renda da classe A e o topo e a base da classe de renda C e D, a diferença é de 40 vezes. E o grande problema é que a classe A é uma classe pequena e com pouco consumo. E a base é uma classe grande e que representa a grande massa de consumo. E aí começa a travar a economia em todos os sentidos, consumo, investimentos. Esse efeito vai para a indústria, que fica com a capacidade mais ociosa, desemprega, não investe, um problema muito sério. E olha só então, o senhor acabou de falar de indústria. A indústria no ano passado perdeu de transformação 608 mil, construção civil 416 mil, serviços 276 mil, comércio 218 mil e por aí vai. O outro número também divulgado pelo IBGE é que o país passou de 6,6 milhões de desempregados para 9,1 milhões de desempregados no trimestre que é de agosto a outubro. Quer dizer, então uma situação muito grave, é muita gente sem emprego e o prognóstico de emprego industrial para este ano de 2016 também é catastrófico. É catastrófico porque exatamente no segundo semestre é o período que a economia normalmente gera mais empregos e que desempregou mais. Estamos amanhecendo péssimos agora em janeiro de 2016 e o quadro vai se agravando e vai havendo uma espécie de contaminação geral na economia. Existem estudos que mostram, já projetam que para este ano também mais 1.400.000 trabalhadores perderão seus postos de trabalho em 2016. Ora, 1,5 milhão mais 1.400.000, em 2 anos, não está nessa conta, cerca de 1,5 milhão de jovens que chegam ao mercado de trabalho. Em 2 anos são 3 milhões. E 3 que perderam são 6 milhões. Gente, é uma coisa assustadora na economia. O professor, brasileira. então, já é hora de parar do governo, dos economistas do governo, da equipe econômica, falar, olha, temos que ter otimismo e realmente encarar a realidade para colocar esse país para frente? Olha, esta é uma questão fundamental. Parece que é um faz de conta. O ministro da Fazenda, lá em Davos, na Suíça, disse que espera um crescimento econômico para o segundo semestre de 2016. Não há a mínima condição de que isso aconteça. O governo está cortando verbas de todos os sentidos.
do FIES, do ProUni, verbas fundamentais para a área de pesquisa científica e tecnológica. O governo não tem dinheiro. A economia, o crédito está travando, a inadimplência está crescendo, os investimentos estão em forte baixa na economia. Nós só temos um setor agora com perspectiva mais favorável, que é o setor exportador, que com o câmbio 4,10, o Brasil efetivamente vai exportar mais e importar menos. Ok, professor. Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite a todos. E a seguir aqui no RP Notícia, você vê que o Paulista continua se reforçando para a disputa do estadual da Série A2 e tem também uma peneira de handebol em Jundiaí. Até já! Já estamos de volta e agora a gente fala de futebol. O Paulista continua se reforçando para a disputa do estadual da Série A2. Nas últimas horas, o clube apresentou os volantes Ramalho e Rafael Fefo, além do goleiro Charles. Este último chegou ao Paulista na última semana. Na segunda-feira, anunciou que iria para o Audax do Rio de Janeiro, porém, o negócio não deu certo e ele retornou a Jundiaí. Já Ramalho tem 35 anos e estava desde 2013 no Santo André. Rafael Fefo tem 30 anos e foi revelado pelo Corinthians, onde chegou a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores. O time de handebol feminino de Jundiaí realizou uma seletiva para escolher novas atletas para integrar a equipe. E o fato da comissão técnica contar com um membro da seleção brasileira atraiu gente de todo o país. Garra, dedicação e um pouco de nervosismo. Afinal, a seletiva para entrar no time de handebol de Jundiaí é uma grande oportunidade para jogadoras. A mineira Juliana, de 18 anos, sabe disso. A princípio, muito nervosismo, mas eu espero conseguir uma vaga, né? Que é o que todo mundo aqui quer, uma vaga para jogar, representar Jundiaí. Também vindo de outro estado, do Rio de Janeiro, Jéssica, de 17 anos, enfrentou algumas horas de viagem, mas nem liga para o cansaço. Tem um grande objetivo. Não é vitória sem esforço, então temos que passar por tudo para chegar aqui e se destacar. Ela também está ansiosa pela chance de se tornar jogadora de handebol em Jundiaí. Sei lá, não tem nem palavra o que falar. É um pouco de nervosismo, com um pouco de confiança. É assim que eu estou sentindo. Agora estou menos, porque depois que a gente entra na quadra, a gente vê que a gente pode e que o nervosismo é um detalhe na quadra. Sua conterrânea e parceira de treinos no Rio de Janeiro, Ana Clara, também está empenhada em conseguir uma vaga no time jundiaiense. Em São Paulo, sempre é bem visto e tal. Aí as pessoas só olham aqui em São Paulo, né? Porque lá no Rio de Janeiro, praticamente esquecido. Aí eu tô tentando vir para cá, para ver se minha carreira vai para frente. Toda esta dedicação das candidatas é porque em Jundiaí o esporte é muito valorizado. E elas vão ser treinadas por uma profissional que integra a seleção brasileira da modalidade. Para Rita Orsi, o foco aqui é somente montar o time da cidade. E ela busca por talentos específicos. É uma idade crítica, né? 17, 18 até 21 anos, que a gente precisa tapar alguns buraquinhos. Então a posição de goleiro, a gente vai dar uma boa olhada. A questão de meia direita, sendo canhota, vai ter um peso significativo na nossa avaliação, alguma coisa de central. Ela também destaca o grande interesse das garotas em participar da seletiva, mas lembra que vai demorar um pouco para definir quem entra para o time. Em um certo momento é olhar, não dar grandes esperanças individuais, mas ficar com o contato delas. E assim que a nossa secretaria, né, nos der um deadline aí do orçamento que nós vamos ter e dos patrocinadores que estão renovando e vão ser renovados, se Deus quiser, aí sim a gente apronta, né, o elenco, define as categorias, define as participações nos eventos e aí sim entramos em contato com essas que vieram aqui hoje buscar uma oportunidade. O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou o calendário e o trajeto do revezamento da tocha olímpica. De 16 a 27 de julho, ela passará por 41 cidades do estado de São Paulo. A tocha passa por Jundiaí no dia 21 de julho. E esse foi a RP Notícia. Mais informações você acompanha durante a nossa programação e também no nosso portal rpnoticia.com. Uma boa noite para você e até amanhã.